Fala, galera, beleza? Tentar gravar aqui o replay. Talvez eu dê uns pauses no vídeo, tá, pessoal? A ideia aqui não é passar que eu não esteja olhando ou qualquer coisa do gênero. Não, não estou, mas também tanto faz. Eu estudo, eu sei que eu estou fazendo, tá? E aí, quem tiver alguma coisa que pode tirar disso aqui para se ajudar, show, né? Essa é a ideia de compartilhar. Eu gosto muito de ficar mexendo só aqui, ó. Pegar aqui e escolher, sei lá, mês 9 de 2022, ó, dia 22 foi um dia que tinha pregão? Tinha. Então, pronto, é isso. Simples assim. Eu não gosto de mexer muito. Normalmente eu procuro operar o mesmo dia do ano anterior, sempre que eu pego para fazer um replay. Só que dezembro é chato, né? Então, como já sei que é um dia que não vai ter tanta graça assim para fazer replay, já vamos tentar pegar de um outro mês, né, que o movimento do mercado seja mais normal. Minha ideia, pessoal, consolidar alguns estudos aqui que eu já fiz que me indicam os meus problemas, né? E aí, para aproveitar e o replay ele não ficar aqui tão tedioso, né? Porque muitas vezes a gente tem que ficar esperando acontecer alguma coisa aqui, mesmo acelerando, né? O mercado fica travado, tipo, você pega uma fase dessa aqui no replay, passa, pô, 3h20, 5h30, 2 horas e cacetada, e às vezes você não tem nada para fazer, né? Mas, ok, vamos começar aqui primeiro, né? Antes de qualquer coisa. Ó, já tem até o canalzinho desenhado aqui, meu amigo. Eu não sei do por que tem isso aqui não, mas já que tem, vamos deixar ele aí, né? É, seria uma coisa a se observar. Deixa eu trocar o layout. Ó, basicamente é, né? Um triângulo expandido ou um canal. Acho que o canal fica melhor, né? É um canalzinho de correção dentro de uma perna de alta aqui bem expressiva, né? E corrigiu aqui nem um terço ainda, então tá bastante forte, só que tá com esse, né, essa linha de retorno como resistência aqui, tá? É, 60 minutos, eu já dei o start ali, beleza? 60 minutos ele tem um gap aqui nessa região, ó, confluência com o topo do canal, e isso aqui já é um TR, né, um Trading Range, uma lateralidade. E aqui ainda por cima tem um wedge no gráfico de 60. Né? Então aqui a situação não está muito legal não para os compradores. Tá? Abriu em gap de alta aí, talvez já possa rolar alguma venda, dependendo do que pintar por aí. Tá? Deixa eu ver, resistência por aqui. Né? Isso ainda está meio que no meio, tal, não é tão bom. Mas ok, esse é o ciclo, vem lateral, resistências maiores aqui em cima, tudo certo, né, para um dia de operações. A gente tem essa linha ali e a gente pode traçar outra também, ó. Aqui que o mercado fez 3 pernas de baixo, ultrapassou, tal. Beleza. E aqui, vamos pegar aqui essas últimas barras, deve ter tido Fed aqui no dia anterior, ó. Foi uma loucura, teve até gap, ó. Desceu, subiu, desceu tudo de novo. O mercado estava super a risco. Depois desse tipo de coisa, ó, tinha um gap aqui, fechou já. Depois desse tipo de coisa aqui, pessoal, a ideia é realmente deixar o mercado desenvolver um pouco o comportamento do dia, porque dentro do dia anterior só dá para vender aqui em cima, comprar aqui embaixo. Não tem realmente nada a ser feito. Essa linha está redundante, vou apagar ela. Nada, 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 nada a ser feito, tá bom? E aí, enquanto isso, deixa eu só ver se eu estou com 100 aqui, acho que não. Ó, não. Operar sempre com um contrato, tá, pessoal? Dentro da realidade aqui que eu tenho para o momento. Né? Não adianta ficar viajando na maionese aqui no replay. Se chega na hora, né, a tua realidade é outra. E vamos falar um pouquinho do que eu identifiquei aqui, pessoal, de problemas, tá? A primeira coisa que eu vi assim que se repete demais, né, leitura de contexto micro, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande até o talvez meio do ano passado, final do ano passado, em leitura de contexto geral. Né? Fazer isso aqui que eu fiz agora
Pra mim era meio complicado de definir, assim, pô, mas aqui é uma perna de alta, aqui é lateral, o que que tá valendo e tal. Esse tipo de coisa não era muito tranquilo pra mim. Ah, tá em 1x isso aqui, deixa eu colocar em 3x, pessoal, porque dificilmente eu vou fazer alguma coisa essa primeira hora de pregão aqui do replay, tá? Tem algum gap que ficou aberto na alta aqui? Temos, ó. Isso aqui é um lugar que eu quero comprar, tá? A não ser que ele chegue aqui desmoronando, esse é um ponto de entrada que eu acho que é extremamente interessante, né? É, até abrir um bloco de notas aqui. Anotar. Adicionar. Ordem limitada em gap do Albrooks como setup. Isso aí é muito bom. Setup de lateralidade. Ó, uma barra de alta e tal. Não tenho o que fazer aqui, pessoal. Não tenho o que fazer aqui. Não dá. Então vamos lá. Eu tinha dificuldade com essa coisa do contexto maior, né? Esse contexto era um tema para mim muito complexo. Hoje em dia eu já tenho mais facilidade em entender o que está acontecendo. E, de fato, quando eu paro para pensar nos stops que eu tomo, a grande maioria das vezes, eles são relacionados ao micro, no movimento. Quer dizer, dificilmente você me vê comprando perto de uma resistência na lateralidade, vendendo um suporte, fazendo, né, esse tipo de bobagem assim que a gente acaba fazendo quando a gente não tem noção direito. Agora, eu faço muito, sei lá, uma compra dessa aqui, ó. Daqui estava bem lateral já, né? Mas acho que já seria mais fácil de se livrar disso daqui. Mas vamos tentar voltar um pouquinho, ó. Tipo, sei lá, comprar aqui, ó, entendendo que voltou para tendência, porque ele tá aqui com topos e fundos, ó, ascendentes, sei lá, é, umas vendas despropositadas, ó, tipo, sei lá, vender aqui porque foi um pullback, ó. Nossa, eu fiz um replay esses dias num dia bem parecido com esse aqui. Só que eu não fiz esse trade, ele caiu pra cacete, eu tentei comprar aqui embaixo no meu stop. Ó, tipo, aqui ele perdeu a linha de tendência, entender como pullback, fazer esse trade aqui, ser estopado, sei lá. Coisas assim, sabe? E aí, é esse tal do contexto micro, né? E aí, dentro disso, eu coloquei alguns tópicos que aí eu vou tá sempre voltando neles, né? Para corrigir, porque chega um momento no mercado, pessoal, que estudar coisas novas sempre é muito importante, né? Coisas novas e às vezes não tão novas, mas se aperfeiçoar naquilo que você já sabe dentro do contexto da tua técnica, que no meu caso é o price action. Né? O que eu gosto é o price action. Se for para eu vingar no mercado, vai ser com price action, não vai ser com outra coisa. Né? Pode ser que no futuro eu aprenda aí outro tipo de técnica e tal, mas não vou investir minha energia em mais nada além do price action, porque eu sei que dá para ganhar dinheiro com isso. Eu vejo pessoas ganhando dinheiro com isso. E eu me identifiquei, eu gosto, né, da forma de entender o mercado do All Brooks. Então, para mim é isso. Então, a gente precisa estudar. Só que, ao mesmo tempo, chega um ponto que é muito mais produtivo você estudar você, né, o seu comportamento, os seus trades, a sua leitura, do que você estudar a teoria só, porque a teoria pode já estar na tua cabeça, mas de alguma forma ela não está conseguindo, né, você não está conseguindo colocar ela no gráfico. E aí não adianta muito. Então, aqui, falando em contexto micro, ó, a gente abriu com forte gap de alta dentro de uma lateralidade. Um gap, nossa, gap de 880 pontos. Mercado todo lateral, todo meio esquisito, ó, até agora. Só que ele vem uma barra forte de alta, ó, rejeitando os vendedores, um dojizinho de alta, mais uma barra de tendência de alta. Se eu tinha alguma ideia de vender essa linha de canal aqui de cima, no momento eu não tenho mais. Eu não tenho por que vender. Ah, mas se está muito esticado, ele já subiu aqui 1.400 pontos sem fazer fundo e não sei o que. E nada impede, pessoal, que ele suba 2.000 pontos, tá? Não tem nada impedindo isso. Ó, aqui era o gap lá do diário e aqui é o gap do 5. Que dá para ver mais de perto, ó. Essa barra iniciou um movimento de baixa aqui brutal. Acho que isso aqui deve ter sido um spike channel. Ó, buscou ali o alvo mais um pouco.
like and channel. E o canal no dia, ó, ele fez precisamente. Esse é um padrão bem legal. E aí, quando corrige, normalmente volta para o início do canal. Na maioria das vezes, ó, nesse caso aqui, não teve força, né? Então, retomando aqui o contexto do dia, a gente está num impulso de alta muito, muito, muito forte, vindo de um mercado bem irracional na tarde do dia anterior. Ou seja, você não quer ser agressivo nessa hora. Né? E tem que começar a entender, pessoal, algumas coisas assim. Ó, 1,21 de alta, 9h19, 9h20 da manhã. Não queira ser o cara que, eu vou apostar contra, ó, vai vir abaixo, eu vou vender aqui. Isso aqui é uma compra até. Só que eu acho que é uma compra meio despropositada, porque tem muita resistência aqui em cima. Então, é aquele ponto. Né? Eu não quero comprar, porque está muito alto dentro de um range lateral. Lembrando que se eu tirar o zoom, né, tirar bastante o zoom, eu estou dentro de um canal amplo, né, de uma tendência de alta. Essas pernas de alta aqui, elas tendem a ser sempre bem fortes, ó, porque elas são a favor da tendência. Né, diferente das de queda, que são super truncadas. Né? E aqui eu tenho uma perna de alta e um alargamento. Esse alargamento ele tende a romper para cima. Só que eu não posso ficar acreditando que ele vai romper. Mas também contra uma sequência de 4 barras de alta, né, numa perna de 1.500 pontos de alta de uma vez só, eu não tenho argumento para vender por momento. Né? Isso é contexto micro. Né? No micro aqui, das últimas, sei lá, 30, 40 barras, eu estou com o mercado super lateral. Então, eu não vou comprar alto, mas eu não vou vender contra barras consecutivas, microcanal de alta. Tá? E aí as anotações. Né? A primeira coisa é as correções profundas. Uma vez que você passa a ver correções profundas, tipo isso aqui, ó, você não quer mais comprar alto e nem vender baixo. Você quer vender alto e comprar baixo. Ó, aqui começa a formar a primeira barra de baixa do dia. Mas está alto aqui, pô, poderia vender e tal. Argumento existe, né? Só que se fosse para fazer alguma coisa, eu preferia ver primeiro alguns vendedores entrando e tentar vender uma segunda perna com a ordem limitada acima da 82. Só que isso ainda tem que ficar muito atento, pessoal, para fazer esse tipo de coisa, porque aqui no gráfico diário tem espaço para linha de tendência de baixa. Então o mercado pode dar uma esticada brutal para lá. Olha o tamanho dessa barra aqui, né? Então não dá para ficar brincando em serviço. Aí tem que esperar. Tem que esperar. Eu não quero comprar aqui no meio. Né? Um trade razoável que alguém poderia pensar aqui seria traçar esse FIBO e ó, ver que os 50% aqui, meio que junto com a abertura, ignorar um pouco isso que veio atrás de lateral, entender que aqui já está numa tendência, que se vier uma correção e deixar uma barra de sinal, pode ser comprada. Se deixar a segunda entrada nessa região, antes dele acelerar, eu até penso, tá? Mas é um pensar bem tranquilo mesmo, sem ansiedade nenhuma de me posicionar aí, tá bom? Então, correções profundas são a primeira coisa. Viu correção profunda, a tua forma de operar ela precisa mudar. Só que, ao mesmo tempo, né, se você está vendo alguma coisa acontecendo na hora, né, esse é o segundo ponto, assim, quer dizer, esse eu acho que deveria ficar em primeiro aqui. Né, o que está acontecendo no dia é tão importante ou mais do que o que aconteceu no dia anterior, especialmente na abertura. Isso é uma anotação que eu fiz de vários erros que culminaram por conta disso, por exemplo, aqui está lateral, então eu vou vender alto aqui, dane-se que ele está fazendo estrutura de alta no dia. Ó, reparem, a gente tem que ir lendo o price action barra a barra. Né? Olha só, o que aconteceu aqui? Deixa eu pôr isso aqui e dar um zoom. Ó, nem chegou a violar a máxima e o mercado já está retrocedendo. Né? Isso aqui é importante. Não é? Importante porque dá mais força para os vendedores, mas lembra, a gente tinha aqui 4 barras de alta, né? Uma força compradora muito grande. Logo, não é prudente vender primeiras entradas, né? Primeira perna. E tende a testar aqui em cima. Né? E como ele abriu com muita força compradora, talvez esse teste ele venha com muita força compradora também. Traders agressivos estão comprando abaixo da 4, abaixo da 5, abaixo da 6, ó, eles estão aparecendo aqui nessa barra agora. Mas eu não acho que seja para tanto também. Quem está apostando que hoje vai ser o dia de tendência forte, está se posicionando sempre que pode em pontos mais baratos. Ó. Afinal, estão comprando desde essa mínima aqui. Mas o mercado, olha, já vai mostrando que ele continua meio lateral. Só que só dá para confiar nisso, pessoal, quando o dia ele já te mostrou um pouco mais
do que vinha acontecendo nos dias anteriores ou no dia anterior. Não dá para você supor que só porque o mercado estava em um comportamento no dia e no final do outro, que ele vai continuar em tal comportamento. Ou seja, essa venda da barra 4, apesar dela estar andando, né, 200 pontos aí já, é uma venda ruim de todo modo, né, dentro do price action. Tá? Média longa e média curta, né? Para romper uma média de 200, normalmente a média de 20 já tem que estar próxima. Isso não é garantia que vai romper, mas é muito difícil que aconteça diferente. Ó. Aqui tinha um distanciamento, ele vai e volta, né? Para romper realmente, ó, precisa que a média aproxime. Ó. Fez 2 pullbacks aqui antes de conseguir. Né? A média já estava pertinho uma da outra aqui e aí foi. Ó. Não rompeu para baixo, ó. Barra parte da média, rompimento, correção na média, né, nas duas ao mesmo tempo aqui. Então, isso é uma observação pertinente ali que vários trades da 200 eu deixava de fazer, tanto contra ela quanto a favor, por não ter essa visão de que se a média de 20 está longe, provavelmente a 200 não vai ser rompida, a não ser que o movimento ele venha numa pancada, né? E aí isso dá para identificar com certa facilidade. Cuidado com a ordem limitada quando o range do dia ainda é muito pequeno, igual agora, né? Mexe uma ordem limitada aqui acima da barra 4. Ah, porque os compradores estão perdendo, ó, eles aparecem e são massacrados. Legal. Mas quem te disse que não tem stops do pessoal que vendeu aqui nessa região, o mercado não vai esticar 500 pontos para cima da barra de alta. Né? Normalmente, isso não é comum. Né? Só que a gente está no meio de uma lateralidade, mais para cima, vindo de um gap de alta forte, de um mercado bem irracional, né? Correções profundas aqui, ó, muita bagunça. Então, nada é impossível e você não deveria ficar fazendo apostas muito agressivas no jogo onde a tua probabilidade de dar certo ela não é tão alta. Né? Afinal, você precisa compensar uma coisa com outra. Né? Você precisa compensar risco com probabilidade, probabilidade com risco. Por aí vai. Tá? Barras sobrepostas. Né? 3 barras sobrepostas no 5 já é um TTR. Né? Quanto antes você perceber esse tipo de coisa, pessoal, antes você para de tomar stop bobo. Por exemplo, aqui, ó. Ah, barra 11, vou comprar. Nesse caso aqui, acho que deu um scalp. Não é um scalp aqui, ó, 330 pontos. Mas isso aqui já é um TTR. Né? A partir dessa barra aqui, ó, a 10, que não dá continuidade na queda da 9, já é um TTR tudo isso aqui. E você não deveria ficar procurando trades nessa região, tá? O ideal seria esperar romper para cima ou esperar romper para baixo. E às vezes esse rompimento ele não vem numa linha horizontal, porque o dia não está horizontal. Então, se o rompimento vem assim, faz um pullback, você tem uma entrada abaixo da barra 21. Stop pode ser nela mesma, o dia aqui estava grande também. Tenta pegar aqui um trade de 2 para 1, ó. Ele acabou dando 2 para 1 só no final, mais para o final do dia ali. Não antes de cutucar o stop aqui, ó, de quem fez essa operação, mas teve muito tempo para sair com algum lucro aqui desse trade antes da notícia aqui, que provavelmente aconteceu nesse dia. Mas isso aqui é só um exemplo, né? Um ponto é que toda vez que você começa a ver barra se aglomerando, ó, isso aqui é uma aglomeração de barras. 3 barras já é uma lateralidade estreita. Você procura só comprar baixo ou vender alto. Naquele caso ali, como estava numa alta forte, só comprar baixo. Um rompimento que parece que vai falhar, provavelmente ele falha, tá? Então vamos supor que a gente tem essa resistência aqui, vamos supor não, né? A gente tem essa resistência aqui, o mercado está tentando romper, não está aparecendo que vai. Provavelmente ele não vai mesmo, tá? Só que isso aí evita que você fique comprando aqui essas regiões, né? Mas ainda é difícil para vender. Tá alto, né? Tá querendo deixar a barra de sinal de venda aqui, ó, deixou. Poderia pensar em vender isso aqui como L2, um topo de uma lateralidade e tudo mais. De novo, a força compradora, na minha visão, ainda é muito pesada. O mercado não corrigiu nada da alta. Eu não vi vendedor ganhar dinheiro ainda. Ó. Essa perna aqui é muito fajuta. Então, eu não posso ficar apostando nisso. Né? E muitas barras acima da média, assim como abaixo, são sinal de always in. O mercado não precisa estar vibrando para cima igual essa perna aqui, para você saber que ele está always in long, né? Basta ele ficar embaçando em cima da média por tempo suficiente. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Já são 10 barras no dia, nenhuma nem chegou perto dessa média ainda, né? Então, eu vejo o mercado always in long total. Se eu colocar aquele paradinha de pressão aqui do Profit, ó,
ele já não está tão pressionado, né? 60% e tal. Mas ainda não tem nada para os vendedores. Logo, vender eu não vou, por mais que a localização me ajude. Eu só vou vender se tiver algum sinal aqui em cima, de preferência o segundo sinal. Né? A mesma forma que eu só compraria no 50% aqui, mediante essa situação. Mas isso é o contexto micro. Daí, o segundo problema que eu reparei aqui foi leitura de contexto macro. Né? Eu falei que eu melhorei, não que eu seja exemplar. Né? Afinal, se fosse, estaria ganhando dinheiro. Né? TTR formado em cima de suporte ou em resistência logo abaixo, né? A tendência é o breakout vir para o outro lado. Aqui era uma região de suporte da lateralidade. Ó, começa a formar um TTR. Ó, essa barra sobrepôs essa aqui fechou aqui. Cara, muito melhor comprar o fechamento dessa barra, buscando essa região aqui no mínimo, né? Do que vender isso aqui achando que vai romper. Né? Você não fica antecipando o rompimento de suporte e resistência, você usa os pontos de suporte e resistência como parâmetro para compra e para venda, né? A favor deles, por exemplo. Tá no suporte você quer comprar, tá na resistência você quer vender, especialmente na lateralidade. Está em tendência, né? Quando chegar na resistência, se é uma tendência de alta, você não necessariamente vai querer vender o mercado, você só vai parar de comprar se você vê que o rompimento ele não está indo muito bem. Né? Então esse é um ponto. Os 2 minutos. Usar os 2 minutos quando o preço está em regiões importantes, quando o contexto for favorável. Por exemplo, se eu usar os 2 minutos agora para caçar uma venda aqui, provavelmente eu vou achar. Só que isso não é muito inteligente, porque eu estou com o mercado mais em long. Né? O que seria inteligente é aqui, ó. Esse exemplo de anterior. O mercado ele começou, ficou aqui todo cheio de graça, e aí de repente, ó, perna para cima, correção, essa barra zoou o coreto, eliminem essa sombra superior aqui, pensa que a barra fechou aqui. Beleza, eu achei uma entrada, ó, suficientemente baixa na lateralidade, apesar que já tinha subido um pouco, mas ok. Ainda tinha espaço para ir lá para cima, ó, e era um trade bem razoável de se tomar, né? Pegando uma segunda entrada aqui. Ou mesmo essa aqui acima da barra negativa mesmo, ó. Ou o fechamento dessa positiva aqui, enfim. Todos esses casos aí, o 2 minutos ajudaria, mas não pode se abusar, tá? Especialmente se o 5 ele não tá bom. Porque aí você se coloca em trades ruins, como eu fiz aí ao longo desse mês de dezembro. E atentar as retrações 50 e 618, né? Estar sempre com o FIBO de retração aqui apostos, porque muitas vezes você esquece que está nessa região por conta de outras coisas que você está focado no gráfico. E aí, eventualmente, você faz a venda exatamente em cima dos 50%. Não tem problema em fazer isso em determinados contextos, só que não é inteligente você entrar bem em cima da retração contra a retração. Na maioria das vezes, a retração de 50%, especialmente, né, que aí é consenso entre price action, pessoal que usa FIBO e pessoal que não usa nenhum dos dois, de que é um ponto relevante, né, para o mercado. Metade de qualquer movimento é uma região que tende a atrair pessoas que não pegaram aquela primeira perna. Né? E aí o outro ponto foi a identificação de ciclo. Identificação de ciclo é dizer se o mercado está no impulso, se ele está no canal estreito, se ele está no canal amplo, se ele está no TTR, o que é, né? E o primeiro ponto aqui é acreditar em reversões, né? No caso, não acreditar em reversões, né? Mesmo quando parece que o mercado ele vai reverter. Por exemplo, aqui, ó, ele está querendo me dizer que ele vai virar dessa lateralidade macro para uma tendência de alta. Está querendo, né? Só que eu não posso acreditar. Eu não tenho que acreditar em nada. Eu preciso que o mercado ele me mostre alguma coisa. E aqui eu ainda tenho um monte de coisa para complicar. Eu tenho essa linha de canal, eu tenho essa linha de tendência de baixa, tenho esse gap, e eu tenho todos eles juntos aqui, ó, nessa região que daqui a algumas barras o mercado ele vai chegar lá se ele continuar subindo devagar. Então, eu não tenho interesse em comprar nesse dia aqui até que eu veja uma estrutura e tal, e muito provavelmente eu não vou comprar de jeito nenhum, tá? Mas vender também contra essa pressão fica difícil. E aí, focar no ciclo, né? O que o mercado está fazendo aqui? Aqui ele estava no impulso, aqui ele começou uma espécie de canal amplo, virou um TTR aqui por 5 barras, está tentando subir novamente, então eu posso ter aqui uma estrutura de canal estreito. Ó. Só que não é uma estrutura de canal estreito que eu quero comprar abaixo de barras, comprar na linha de tendência, esse tipo de coisa. É uma estrutura de canal estreito no topo da lateralidade. No caso, eu tenho, né, uma location de venda e um momento de compra. O que eu faço? Nada. Não tenho o que fazer.
Ah, mas vai ficar olhando o gráfico subir, não vai fazer nada? Sim, não tenho como dizer até onde vai. Até onde eu sei, ele pode parar imediatamente, inclusive. Né? Então, não vamos fazer nada. São 10h03, ainda não fiz nada. Mas com quanto tempo de vídeo? 25 minutos. Né? Mas, desenvolvendo aqui, o objetivo é esse. Né? Fora isso, identificação de ciclo. Tentar enquadrar o mercado numa caixinha tão cedo quanto possível. Né? Então, é exatamente isso que estava fazendo aqui. O que a gente tem aqui? Ó? Vamos começar a colocar aqui. Não. Ó, contexto macro. Igual TR. Triângulo. Ó, triângulo expandido. Beleza. Agora, contexto micro. TC. Né? Ou é um canal estreito, ou uma tendência de correções rasas, como aqui a correção foi duas perninhas bem breves, dá mais para canal estreito do que tendência de correção rasa. Não que o canal estreito não seja uma espécie de tendência de correção rasa, mas normalmente, pela metodologia do Price Action, a gente chama de tendência de correção rasa, uma coisa parecida com isso aqui, ó. Pá, pá, porrada, e aí, né, isso aqui foi uma tendência bem forte, isso foi um canal estreito, e aí aqui, ó, vai corrigindo rasinho, né, é diferente só do canal estreito, que seria essa etapa aqui da tendência, tá? E o mercado tá indo, ó. Quem comprou essa H2, onde eu marquei aqui, 925, ó, já tá aí com 400 pontos, 400 e alguma coisa. Novamente, não dá para vender, né, esse segundo sinal. Alguns pontos que vale a pena observar. Se ele der um sinal de venda aqui, ele está sendo um sinal melhor posicionado do que o da barra 4. Isso é um ponto de atenção. Dificilmente o mercado te dá uma segunda entrada com preço melhor do que a primeira. Não que não acontece. Nada no mercado é nunca ou é sempre. Mas dificilmente isso acontece. Segundo, é uma sequência de 4 barras positivas dentro da estrutura de canal estreito aqui. Então, por mais que essas máximas, essa linha de canal sejam interessantes, são pontos, pode-se dizer assim, cada um está vendo o que quer. Tem gente que está vendo essa superação de máxima como oportunidade para comprar. Não à toa o gráfico está subindo. Aí tem gente que está querendo vender, ó, e aí entra um pouquinho de reação, mas 5 barras de alta, você não quer operar na venda contra 5 barras de alta, nunca, né? Em nenhum momento você quer fazer isso, não de primeira. Talvez você queira numa segunda, aí já não vão ser 5 barras de alta, 5 barras de alta, 2 ou 3 de baixa, por aí vai. Então, por enquanto, para mim aqui, um dia que não deu muita graça, né? Por enquanto. Quem sabe ele quebra essa linha de tendência aí agora, começa a criar um interesse por uma segunda entrada. Fora isso, né? Operar de acordo com o contexto do ciclo identificado. Né? E operar de acordo com ele. Ou seja, se eu acho que está lateral, que é o que eu acho, até que ele rompa, eu vou tentar comprar baixo e vender alto. Né? Com algumas entradas, como fez de uma barra muito forte, né? Que deixa um pavio, que feche abaixo de uma resistência, acima de um suporte. Eu vou tentar fazer uma entrada de L2, de H2, né? Seria essa aqui, poderia contar como um L2 em relação a essa aqui, mas eu não acho que se deva operar contra essas barras. Talvez aqui uma quebra, um pullback, uma segunda entrada aí faça mais sentido. Então, seria um L2 no topo do TR. Uma ordem limitada em um ponto específico, como essa aqui que eu gostaria de comprar. Ó, se o mercado cair, eu provavelmente compre aqui, né, como eu falei, a não ser que ele venha, né, voando para cá, caindo muito forte, que não parece que é o caso, porque o dia até agora está um dia bem de alta. E usar esse tipo de ferramental, né, setups de trade range. Agora, se eu acredito que a tendência já é um pouco diferente, eu vou procurar um setup de rompimento e correção, eu vou procurar uma H2 na média móvel, ou eu vou procurar um setup de 2HM, e por aí vai. Né, ó. Primeira perna de baixo consolidando, não tem problema. Uma vez que os vendedores ganhem dinheiro, ó, esses daqui não ganharam, não caiu nada. Né, não caiu nada. Aí a gente já pode começar a pensar numa venda. E se ele vier de uma vez? Se ele vier de uma vez, ele veio. Né? O importante, pessoal, do price action, pelo menos do meu ponto de vista,
é que a gente foque no que a gente está habituado a tentar antever, né? Aqui eu não peguei essa entrada só porque era uma segunda entrada com preço melhor que a primeira. Eu não peguei essa segunda entrada porque vinha de 4 barras consecutivas de alta em um dia de alta e é só a segunda puxada, né? Nem terceira, né? Para poder falar alguma coisa. Então, não tá legal isso aqui para mim ainda para vender. Agora, se ele fecha mais outra barra de baixa, testa média, volta aqui, deixa uma entrada no meio do caminho, né? Ou lá em cima, né? Com algum sinal razoável, aí eu vou pegar esse trade. Ó, não deixou nem gap, né? Tá tentando deixar essa barra aqui, ó. Agora parece que ó, o pessoal está empurrando aí para o final da barra fechar mais para baixo. Agora já começa a me interessar um pouco mais por vendas no dia. Aí vocês percebam que eu estou querendo vender desde essa barra aqui, né? Desde essa barra 4. Só que eu não vou vender só por conta da região contra o dia completamente. Ó, agora beleza, já não é mais um canal estreito. Agora esse padrão aqui, se fechar mais uma barra para baixo, é o impulso de baixa, ele já deixou gap, ele vai ter 3 barras consecutivas, então eu vou procurar operar isso como um impulso, como uma tendência, né? Dentro do TR, que a location já era de venda que eu já queria fazer, e agora, ó, quem entrou aqui já está aí com seus 500 e cacetada de pontos, ó. A entrada tinha seus contras, mas tinha seus prós também, ó. 600 pontos aí. Mercado, ó, 10,20, ainda nem abriu ali o mercado americano, que abriria 650 pontos, pessoal. Que abre 10,5 aí, não tem horário de verão ainda lá, né, em setembro, se eu não me engano. Ó, agora eu já vou procurar a entrada de tendência. Isso é operar de acordo com o ciclo. Eu vou traçar o FIBO aqui, vou esticando ele e vou procurando a entrada de 50% aqui, né? Eu só não posso ver alguma reação muito potente dos compradores, engolfo, esse tipo de coisa, né? Não operar contra canal estreito, pessoal. Tá vendo por que eu estava aqui extremamente não afim de operar contra isso? Porque operar contra canal estreito é furada, galera. Não faz sentido operar contra canal estreito. Não tem lógica. Você acaba tomando muito stop. Né? É melhor esperar. Né? Uma hora o mercado ele vai romper para cima ou para baixo. Se ele romper para cima, muitas vezes é um dia de tendência desde a abertura, coisa do tipo. Se ele romper para baixo, às vezes é uma quebra de padrão e você vai conseguir um pullback. O mercado ele não anda de uma vez só. Né? E se não der, não deu. Né? Ó, já são 3 barras. É definitivamente um impulso de baixa. Você pode vender a qualquer preço aqui pela metodologia, só que você tem que arcar com o stop, né? Se você está vendendo aqui, por exemplo, você tem que colocar o stop aqui em cima do impulso. 820 pontos só. E aí? Né? Não faz muito sentido para mim. Né? Então vamos puxando esse FIBO aqui, ó. E o 50% ele continua sendo. Né? Ó. E agora? O contexto macro ele continua o mesmo. Inclusive ele confirmou a minha hipótese de que ele não romperia a lateralidade. Então o contexto micro agora é BO de baixa. Breakout de baixa. 3 barras consecutivas de expressão com gaps. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Se isso aqui fechar um candle fraquinho, poderia abrir uma venda abaixo dele, né, com uma barra ignorada. Mas eu acho esse trade normalmente de baixíssima qualidade. Né? E aí eu já estou vendendo no meio do TR, não é interessante. Eu prefiro esperar. Né? Vamos esperar, não tem problema. Vocês vejam que é um operacional conservador. Por que conservador? Porque eu não quero me expor. Ó, já está, sei lá, 1.000 pontos. A entrada que a gente viu ali, né? Eu comentei. Ó, 800 pontos. Não é por falta de enxergar, mas não era uma entrada cabível para mim por conta do ciclo do dia. Né? E aí, se o ciclo do dia ele te fala uma coisa e o macro fala outra, o mais prudente realmente é aguardar. Tá? Uma barra lateral. Alguém saiu abrir vendas aqui na máxima dela, por ser uma barra lateral dentro de um impulso de baixa. Não é nada absurdo. Tá? É um trade um pouco agressivo. Prefiro não fazer. Ah, por que é agressivo? Porque o stop é muito longo, pessoal. E 680 pontos. Né? Não tem cabimento você deixar o stop no meio do caminho aqui, ó. Eu prefiro aguardar.
Caso ele reverta isso aqui e feche uma barra de baixa, daí eu vou entrar aqui com uma venda, tá? Não entrar, ó, um outro último ponto aqui de identificação de ciclo era não entrar a favor do movimento logo após um channel line overshoot se o mercado está em broad channel. Exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Ó, ele está em broad channel, não foi o channel line overshoot do broad channel, ó, nem aqui, nem a linha de tendência, nem nada, mas um triângulo expandido também é um canal amplo, né? Tudo que você traça linhas assim para conectar, na metodologia Brooks chama de canal amplo. De canal, no caso. E aí, como esse aqui é amplo, é um canal amplo. E fez um channel overshoot aqui nessa barra. Então, operar a favor disso é loucura, né? Se você não quer operar contra, como eu não quis, não tem problema. Mas operar a favor é sacanagem. Ó, reversão de 3 barras aqui. Se vier uma barra fechar dentro dessa região, isso aqui já é um TTR. Né? Aí o contexto micro ele já vira TTR. Né? Ó, 50%. Poderia abrir uma venda aqui se eu quisesse manter meu stop aqui, ó, 600 pontos. Mínimo 450. Tudo isso está muito caro para mim. O mercado está muito a risco e aqui no dia ele está num contexto lateral do dia. Deixa eu tirar isso aqui, já foi. Ó, esse gap aqui já foi fechado. Esse fundo aqui não serviu de ponto de parada para o preço. Ó, uma barra de sinal aqui, ela desanima completamente os compradores que vieram pressionando daqui até aqui. Também é uma entrada que eu faria, porque só tem uma barra de alta antes. Tá? Vamos aguardar. 50% e tal, ainda é alto. Né? Se eu traçar aqui um Fibo nessa perna, por exemplo, você vê que eu ainda estou bem lá na parte de cima, ó, terço superior, bem longe do meio. Então ainda é um posicionamento bom. Só preciso que essa barra realmente ela feche, né, do jeito que eu quero, que é uma barra de baixa. Tá? Esse seria um rompimento e correção da perda dessa linha de tendência aqui. Deixa eu desacelerar um pouquinho. Estou achando que vai dar para fazer esse trade. Ainda tem o risco disso aqui ser um TTR. E eu ficar posicionado mais ou menos, né? Não tão bem assim, mas enfim. Vamos ver se vão conseguir empurrar um pouquinho para baixo essa barra aí no fechamento. É importante o fechamento da barra. 3, 2, 1. E fechou com o pavio. A decisão que você tem que tomar aqui, pessoal. Se eu ver que esse candle ele vai subir e vai começar a regredir, eu acho até que dá para pôr essa ordem. Tá? É o primeiro trade coerente que eu vejo hoje. Stop não é tão bom, mas vamos fazer. Tem uma grande possibilidade dele formar um topo duplo nisso aqui. E aí me deixar uma situação chata, né? De ser violinado. Mas pode ser também que ele faça essa segunda perna aqui de uma vez. E aí, se eu for fazer graça, eu fique de fora. Bom. Vou deixar aqui em 1000 pontos essa ordem no momento, porque o mercado está muito grande. Não significa que eu realizaria. A partir de 600 pontos para mim já está bom. Tá? Vocês viram todo o processo mental, né? Entrada aqui por quê? Porque deixou esse gap, foi em 50%, porque negou uma alta aqui, veio uma perna muito forte do topo de uma lateralidade, ainda está relativamente alto, né? Ó, tem muito mais espaço para baixo aqui do que para cima. Então, eu tenho uma barra de sinal que não foi das melhores, mas que dentro do contexto que eu estou observando, parece aceitável. Né? A mínima dessa barra aqui, basicamente ativa aqui um lucro de break-even, né? Break-even, um lucro de 1 para 1. E agora é aguardar. Ó, esse comportamento aí é aquele que eu não queria, né? É o comportamento de TTR, se ele ficar retrocedendo muito a barra, fechar a barra de dúvida, fechar a barra positiva e tal. TTR, tem traders que eles sairiam da operação por entender que a premissa ela se desfez, né? Porque fechou um doji aí,
um TTR, tem grandes chances de visitar ali em cima de novo, tal. A ideia era pegar um movimento rápido e limpo para baixo. E aí o mercado não deixou, o cara vai sair fora. Eu já fiz bastante isso, mas para mim não dá certo. Acho que a subjetividade fica gritando demais. Né? Até a gente entrar no trade, eu acho que a gente tem um foco muito grande, a gente consegue ter um foco muito grande do que está acontecendo no gráfico. A partir do momento que a gente entra, eu acho que as coisas elas tendem a ficar muito nubladas muito rápido. Né? Depende do humor que você está naquele dia, depende se você já tomou stop ou não. Fica muito depende. Depende demais no trading, é muito complicado. Porque para você entrar já depende de muita coisa. Né? Eu preciso do location, que era o location que eu queria, era entrar mais ou menos aqui em cima. Né? Não consegui entrar bem onde eu queria, mas entrei onde o sinal ele me possibilitou fazer minha entrada. O setup que eu queria entrar era uma barra de baixa. A barra de baixa ela fechou com um pavio embaixo. Já não era dos melhores. Mas o location era bom, a configuração era boa, uma correção de 50% num impulso muito forte, que ele tende a ter uma segunda perna para baixo. Lógico que não precisa ser 3 barras depois, né, imediatamente. Pode ser que isso aqui demore, pode ser que ele faça uma visita lá em cima, e aí depois ele faça uma segunda perna. Né? Nada num gráfico aí, no trade, certeza de nada. Né? Você nunca tem certeza. Porque se tivesse certeza, bastava fazer um trade, né? Postar até a casa, vida toda, ficar rico. Todo mundo faria isso e não teria mercado, né? Então, é assim que as coisas são. Você tem que aceitar alguma coisa que não é tão ideal como você gostaria, se você tem a intenção de conseguir ganhar algum dinheiro, né? Você vai ter que correr algum risco. Não existe trade perfeito, beleza? Poderia estar com stop gain aqui já, ó, de, sei lá, uns 200 pontos. Quase isso, né? Uns 200 pontos, poderia estar com stop gain, caso tivesse entrado nesse trade mais agressivo aqui em cima contra um microcanal de alta, contra um dia always in long. Não quis, eu quis mais probabilidade, e aí por isso eu preciso, né, moderar meu retorno. E não vai ser do jeito que eu quero. Ó, o trade ele já bateu em 1 para 1, eu poderia proteger se eu achasse devido, mas esse é um dos pontos que eu estou buscando melhorar, que é essa coisa de ficar protegendo o trade só porque ele bateu 1 para 1 do risco. Aqui ainda tem uma chance ridiculamente grande do mercado voltar e tirar quem colocar essa ordem aqui no break-even. Né? Inclusive, isso acontece muitas vezes. Tá? Só que eu estou vendo que os compradores eles não estão conseguindo grandes coisas aqui. Né? Então, a não ser que essa barra volte e feche aqui em cima, né? Não tem muito motivo para eu mexer na minha operação agora. Né? Se esse candle ele fechar um tanto bem razoável abaixo da mínima da barra 1, daí eu tenho um motivo para proteger meu trade. Porque se ele falhar, né, se ele voltar tudo para trás, é uma falha de rompimento, feia, né? E aí, melhor cair fora. No momento, ó, tá indo na direção, tá fazendo isso aí. Mas por enquanto ainda não dá para fazer nada. Não vou mexer. Né? Não vou mexer, pode acontecer várias coisas. Mas aí eu não posso ver falhar, né? Tipo, voltar acima dessa barra aí, se ela fechar mais para baixo, já é zoado. E ali é alvo de 2 para 1 da barra de sinal também. Né? Tem isso, ó, 460 pontos. Aqui, pessoal, agora eu já vou deixar só no 2x aqui. Nesse ponto, já não faz sentido perder nessa operação. Na realidade, não faz sentido sequer deixar o trade voltar acima dessa barra aqui. Tá? E aí, por que, que eu estou falando isso? Né? Porque eu quero ser mão de alface, quero sair da operação e ficar passando nervoso aqui, de repente voltar? Não. Porque eu estou num ciclo de baixa. Aqui, por enquanto, é meio que um canal estreito. Tá? Então, se o mercado ele volta aqui acima, né, o meu entendimento é que ele falhou o rompimento da mínima do dia, provavelmente ele vai fazer o topo duplo aqui ou um topo duplo aqui em cima. E aí eu já não quero mais. Tá? Não quero mais. Agora eu tenho que tomar uma outra decisão. Se o mercado ele chegar aqui, eu quero sair da operação com um lucro de 570 pontos. Né? Isso é um ponto de melhoria que eu acredito que eu preciso ter para mim. Porque muitas vezes eu posso até sair no alvo, mas o trade anda mais.
Muitas vezes eu tento conduzir e ele volta e faz uma retração maior do que eu estou disposto a aguentar e me tira com a pontuação intermediária. Nem o alvo que eu queria, nem 0 a 0 e nem o alvo que eu poderia ter tido de 2 vezes o risco ou 3 vezes o risco, se o risco é pequeno. E isso mina meu payoff, né? No longo prazo. E se você não ganha mais do que o que você perde no momento que você perde, né? Quando você ganha, você não ganha mais do que você perde quando você perde. Isso vira um problemaço na tua gestão de risco, né? Problemaço. E eu tenho esse problema hoje. Então, eu tenho optado por encerrar minhas operações no lugar que eu deveria encerrar. Mas, haja vista que é 11 horas nesse replay, 11 horas desse replay, e eu não tenho intuito de alongar isso aqui para mais de hora, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa operação rodar desde que pareça que faz sentido isso. Só para a gente treinar aqui a condução, né? Porque esse é um trade que ele tem um potencial muito bom. Ó. Onde eu queria ter comprado, né? Onde eu queria comprar se fosse para comprar, que eu falei desde o início ali, aqui embaixo, ó, nesse gap. Logo, por que eu sairia numa venda antes desse ponto de compra? Talvez porque aqui vai ter uma série de compradores por conta das realizações de lucro disso daqui e sei lá o que outro motivo que a galera tenha para comprar aqui agora. Essa média de 200, qualquer coisa do gênero. Né? Se isso acontecer, eu poderia encerrar meu trade, né? E tá tudo certo. Atingiu ali a pontuação que eu procurava, agora até um pouco mais. Não acontecendo, o mercado seguindo aí o fluxo dele para baixo, eu posso tentar ir esticando esse trade, quem sabe até aquele gap, ou pelo menos o fechamento do gap ali na barra 107. Ó, tem esse ponto aqui que pode ser. Se ele vier de uma vez, pessoal, daí esse é um ponto que me pega mais, que eu prefiro cair fora, tá? Porque são comportamentos climáticos. E aí a gente já está falando de baixo no TR, etc. Daí eu acho que é um pouco mais difícil de você ficar dando mole, né? Entrou uma certa pressão de compra aqui entre a região do alvo ali e a média. Poderia encerrar esse trade, tá? Já bateu aqui mais pontos do que o planejado. Vou deixar. E a condução, no mínimo, teria que ser aqui mesmo. Tá? Se voltar tudo isso aqui, não faz muito sentido. Lógico que você devolver 500 pontos, né? Tipo, isso aí, obviamente, só se a barra viesse aqui de uma vez só, né? Aqui já é um topinho, ó. Já daria para trazer para cá. Só que para você pegar um trade de 1000 pontos, você não pode ficar se protegendo a todo momento, tá? Isso é bastante importante entender também. Por isso que trades de 1000 pontos, eles não são exatamente o meu go-to hoje em dia, né? Meu objetivo, assim, porque descendo 2 minutos aqui, ele fez o pullback na região de suporte e tal. Tá um pouco esticado, né? Vamos ver aqui onde é que tá a VWAP. Eu tô ficando um pouco impaciente, pessoal, porque a VWAP não acompanhou. Eu vou encerrar essa operação. Eu gostaria de encerrar com 600 pontos. Só que eu tô com receio de que ele vai encerrar de qualquer jeito. Aí, encerrou onde eu queria. Show. Eu vou encerrar isso aqui porque a VWAP não acompanhou. Mas o ponto mesmo, que é o que eu faria numa situação real, tá? Eu estava buscando 570 pontos. O mercado, quer dizer, 570 seria meu alvo original, né? Por conta da barra de sinal. E aqui eu tenho a região de realização e média de 200. E eu tenho esse ponto aqui muito próximo, ó. Vamos ver quantos pontos ele ficou de bater ali. 90 pontos e aqui uma distância de 240. E eu teria que arriscar aqui, no mínimo, outros 240, que eu acho que a probabilidade já não está tão favorável assim, apesar do ciclo, né? Tá uma queda forte e tudo mais. Eu já estou começando a ficar na metade de baixo, né? E tem alguns alvos, ó. Tá indo lá. Se tivesse esperado um pouco, poderia ter chegado. Mas a gente tem que ser realista, né? E no momento que eu estou buscando são realizações que eu consiga fazer com certa tranquilidade, né? Que não precise ficar me pressionando muito de se o certo é deixar ou não é tal.
e tentando fazer alvos, né, de 2 para 1 como uma coisa mais comum. E aí, quem sabe, né, depois de vários games com 2 para 1, não consiga deixar alguns trades andarem um pouco mais, mas isso eu acho que são coisas para fazer depois que eu já tenha algum lucro já acumulado, né? Vire aquele gráfico ali que eu mostrei no outro vídeo, que opere 2 contratos, né? E um deles vire um contrato para largar aí, conduzir de acordo com o preço para alvos que pareçam fazer sentido, né? Por exemplo, comprei aqui, tem esse gap aberto aqui em cima. Não sei se vai, mas se eu fiz uma parcial aqui no meio do caminho, pode ser que eu tente levar até lá. Acho que isso aí é com o tempo. As coisas não acontecem assim, ó. Deu uma reversão braba aqui, ó. Se o stop estivesse aqui no momento, né? O certo seria no mínimo aqui, tá, pessoal? Vamos simular aqui essa condução só para caráter educativo. É importante não ficar feliz, assim, né? De tipo, eu saí aqui, aí ele reverteu, previ tudo. Isso não ajuda em nada, tá? O importante é fazer o que entrou para ser feito. Eu falei desde o início, vou deixar essa ordem ali em 1000 pontos, só que não significa que eu vou levar esse tanto aí, né? Tem as regiões ali, o 2 para 1 e tal, isso aí é mais importante para mim no momento do que alongar demais essas operações. Mas que tem potencial para essas 3 regiões aqui, ele tem de sobra, tá? Não sei se de uma vez, não sei se não volta na média antes, não sei se não volta no suporte. Ó, vindo lá. Você pode escolher reentrar nos trades, né? Aqui, por exemplo, 2 minutos, ó, ele deixou uma barra de sinal, não chegou a tocar a média, mas foi uma boa barra de sinal, poderia ter entrado aqui e colocado o stop aqui em cima. Quantos pontos seria isso? Aqueles 270, um pouco mais do que os 250 aquela hora, com um scalp possível até aqui. Mas aí tentaria deixar até lá embaixo, né? Até poderia ter feito isso, que eu acabei não vendo, né? Vou focar aqui no 5. E o ideal é que seja assim, tá? Ó, deixou a barra negativa dentro de um movimento forte de baixa, né? Então, você pode vender abaixo dela. Provavelmente para um scalp, né? Scalpzinho de 300 pontos até o fechamento do gap, ou tenta esticar uns 400 aqui embaixo, ó. Seria esse trade aí viável, tá? E aí o stop aqui, ó, não teria sido pego. Né? Menos ainda esse aqui, eu poderia usar o stop já acima desse topo nesse momento. Seria bem razoável. Tá? Não é o melhor stop, mas é razoável. Tá? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Eu não vou fazer essa compra, tá? Porque depois não dá para acelerar. Mas eu gostaria de ver como que o mercado vai chegar ali, se chegar ali, para dizer se eu faria ou não, acelerar e a gente vê o que que deu. Tá? Ó, já viu esse trade aqui? É isso, o stop estaria aqui e tal. Vamos dar uma puxadinha nisso aqui. As 3 barrinhas para frente. Eu não quero que passe muito de uma hora. Ó, são 53 minutos. Se puder ficar abaixo de uma hora, vai ser excelente. É isso, pessoal. Paciência, né? Ó, bateu aqui, né? Era o alvo que eu tava de olho ali e veio uma reversão meio brutal. Então, poderia vir aqui, poderia vir aqui, poderia. Ó, agora, com essa força compradora já entrando a essa altura do campeonato, se o mercado ele vier para cá, mesmo que seja uma pancada forte, é uma terceira puxada. Ó, essa aqui já foi, né? Mas essa perna aqui está tão perto dessa que poderia dizer que é a mesma perna. Seria uma terceira puxada, seria uma perna climática vindo para o fundo da lateralidade, né? Numa tendência de alta aqui no micro, né? Uma perna de alta potente pra caramba, com espaço até o macro ali, seja esses topos aqui nessa linha de canal rosa, ou a linha de tendência em cinza, ou esse gap em roxo. Então, e esse aqui também. Então eu tenho todo um cenário, né? Inclusive isso aqui é a segunda entrada, ó. Deixa eu desacelerar porque qualquer coisa eu marco aqui. A gente vê se eu tomaria um stop. O que que seria aí? Não vou fazer, tá, pessoal? No venda mesmo, mas se ele fechar assim, vamos ver quanto seria o stop. 300 pontos, tá razoável. Legal. Vou ver o fechamento da barra. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Faria esse trade, tá?
Aí esse trade aqui, perdendo a mínima. Ó, de novo aquele bugzinho que eu comentei com vocês. Legal que ele está subindo antes, ó. Que se estão tentando comprar é ótimo. Se os vendedores sobreporem, essa força vai ser legal. Olha o 2 para 1 desse trade, onde é que ele está dando aqui, hein, pessoal. Olha o 2 para 1 desse trade, onde é que ele está dando. Vamos ver se vai acionar, né? Para mim, quanto mais tempo ele permanecer assim, melhor. Porque isso aí me mostra que vai ter mais gatilho, né? O pessoal que está comprando essa barra aí, às vezes está com stop curto. Vamos acompanhar essa barra, talvez a próxima aí, 2 minutinhos. Se não acionar nessa barra aí, eu não entro, tá? Não entro. Precisa de algum grau de urgência, tá, pessoal? Isso é uma L2 na média móvel. L1 foi abaixo da barra 28. Quem não está acostumado com esse tipo de terminologia é do All Brooks, né? L1, primeira entrada de venda. Ali a gente teve uma perna de baixa da barra 20 até a barra 25. Correção na barra 26 e 27. A 27 veio abaixo da 26, então teoricamente seria um L1. Mas pelo comportamento todo ali do preço, é melhor a gente chamar de L1 a barra 28, tá? Que ela não tem uma cara de L2, assim. Ó, não acionou, pra mim, essa entrada, eu não quero mais ela, tá? Não teve urgência. Significa que não pode, que não vai dar certo? Não, né? Não significa que não vai dar certo, não. Só significa que eu não quero mais fazer, porque pra mim não ficou legal. Precisava ver urgência, e eu vi 5 minutos os vendedores não querendo vender. Então, se eles não estão com urgência aí, meu amigo, nem eu, né? Vamos avançar um pouquinho, meio-dia. Ainda acredito que esse mercado vai vir aqui em algum momento, tá? Olha lá. Como eu comentei, né? Não significa que não dá certo. Significa que não tem urgência, então eu já não quero mais. E aqui tá tudo meio lateral. Para você vender aqui embaixo, é meio chato, né? Você vai querer vender aqui em cima. Ó, o que aconteceu aqui? A gente teve duas barras internas. Uma bandeirinha, né? Inside, inside. Isso aqui muitas vezes é uma bandeira final, dependendo da posição que ele vem. Mas nesse caso aqui, foi um padrão de entrada, né? Duas barras dessa aqui, aí abaixo delas, você já ignora que teve essa entrada aqui que não pegaram e foca nessa aqui com o stop curto mesmo. Vai que vai. Foi isso que os traders viram aí, no final das contas, tá? Deixa eu avançar um pouco. Eu quero ver ainda como o mercado vai chegar, tá, pessoal? Só isso. Porque aí, como ele chegar, eu digo para você se eu entraria ou não, avanço um pouco e aí a gente vê se teria dado certo, né? Essa entrada não fiz, né, daqui na hipótese, porque o mercado ele não acionou minha ordem de cara, né? E aí fez outro padrão, mas eu acabei avançando. E eu acredito que o mercado vai cair até aqui. E ele tá vindo bem devagar, tá? Então, isso aí tá ficando interessante para uma compra, nessa região do gap, tá? Vamos ver como é que ele vem. Bem truncado, né? Bem truncado. Terceira perna. Agora é o horário de almoço. Vamos avançar um pouco mais. Quero ver se chegar lá. Quero ver como chegou. Ó, compraria, tá, pessoal? Se bater aqui nessa altura do campeonato, eu já tô comprando o índice aqui, ó. Já estão comprando antes, né? No fechamento do gap normal ali, ó. Pelo 10 minutos fica mais nítido isso. Vamos ver se tinha alguma barra com gap aqui. Alguma coisa 30 minutos. Não. Ó, aqui já virou muita briga. Já tá valendo a pena comprar aqui embaixo. Então, se ele bater ali, eu compraria. Levaria como alvo. Ó, vamos lá. Vamos só supor o stop aqui primeiro. Ó, isso aqui teria que ter um stop no mínimo aqui de 300 pontos, tá? Então eu buscaria no mínimo uns 600 pontos aqui em cima, tá? Mercado grande, né, pessoal? Uma amplitude bem grande aí no dia. Ó, quase 2.000 pontos. Não acho que ele vai correr mais que isso, né? Compraria ele sim. Tentaria levar para uns 600 pontos. Deixa eu estruturar aqui com a ferramenta de risco e retorno exatamente como ficaria esse trade. Ó, ficaria 300 pontos. Vai buscar 600 pontos. Esse trade poderia dar muito mais, tá?
Mas eu não... Ó, isso aqui já é um TTR, pode ser uma bandeira final, tudo está contribuindo com a tese. Compraria muito bom. Essas entradas em gaps, pessoal, de lateralidades, né, esses gapzinhos do Walbrooks aqui, são trades bem assertivos, tá? Bem assertivos. Se você sabe olhar o comportamento do preço para não pegar na hora que ele está dando uma disparada, você pode pegar posicionamentos excelentes, assim, ver o preço batendo na tua entrada e indo embora a favor. Né? Não tem coisa melhor que isso. Né? Você ter a calma de gerenciar a tua operação 90%, 95% do tempo com ela vencedora. Né? Acompanhar aqui, falta... Ó, ele acabou subindo muito mais do que eu gostaria que ele tivesse subido antes de chegar no ponto que eu queria comprar. Acabaram comprando ó, no gap mesmo, sem ser esse aqui. Esse aqui eu já não estava afim, porque o stop ia ficar muito caro lá embaixo. Mas, aparentemente, já reverteu. Né? A bandeira final aqui acionou, ó. O back está indo embora na compra. Vou avançar um pouquinho. 2,5. E depois, dependendo do que acontecer, a gente avança até o final do dia. Qualquer compra que fizesse aqui, né, meu alvo, ó, esse aqui, ele fechou esse gap. Meu alvo, ele seria aqui em cima, tá? Claro que são muitos pontos. 1.000 cacetada. Não significa que você vai levar até lá, né? Dependendo do que você usou de stop aqui e tal. Mas poderia levar até aqui tranquilo. Né? De que o mercado tem potencial de buscar sim. Olha essa barra, pessoal. Isso aqui é buy the close. Né? Eu tenho a estranha sensação de que o 1 para 1 dela é no gap. Pouquinho abaixo. Né? Dia mais maluco, hein, gente? Ó, contexto micro agora, breakout de alta. Né? Corrigiu o lateral, subindo. Pancadão para cima. Difícil achar entrada aí, hein? Enquanto ele avança aqui para as 3 horas, vamos comentar um pouco. Ó. Ele chegou aqui, legal. Não deixou nada muito contundente aqui de rejeição, de força compradora nem nada. Só essa barra, de fato, não teve continuidade. Ficou bastante tempo aqui sem conseguir. Né, ó, nossa, olha a pancada. Pancada, pessoal. Pancada, pancada. Ó a reação aqui no gap, ó. Aí passou, deixou a 2BR aqui. É prudente você vender contra essa quantidade toda de barras aqui, pessoal, por conta de uma barra negativa? Não é prudente. Ó, não chegou no nosso preço. Às vezes acontece. Né? Se tivesse disposto, se eu tivesse estado disposto a comprar 140 pontos mais para cima, iria pegar um trade aí que, por conta desse comportamento, é capaz que tivesse levado até aqui. Né? Vamos ver. Ah, não, 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 não. Teria encerrado antes, ó. Teria encerrado por aqui, 600 pontos. Tá certo. Ó, não é prudente, mas o pessoal tá vendendo e tá dando certo. Né? Aí você vai vender o fechamento dessa? Eu não venderia. Né? Vamos passar para 6 horas para poder encerrar isso aqui. Já deu muito além do que eu pretendia fazer aqui de horário. Tarde para burro já. Um trade, pessoal. Um trade, ó, um contrato 600 pontos, uma meta acima de 500 pontos por dia, qualquer quantidade de contratos, para mim, não é uma meta sustentável, tá? Acho que o cara tem que ser bom pra caramba pra fazer 500 pontos, seja um trade, ou dois, ou três, mais que isso eu já acho que é bobagem, né, de ficar fazendo muito scalpzinho pequenininho, mas qualquer quantidade de contratos, né, 500 pontos, cara, é uma meta bem razoável, né, 5 contratos, 500 pontos por dia, na média, né, tem dias que você vai fazer um pouco mais, tem dias que você vai fazer um pouco menos, né, conforme você aumenta a mão, você tem mais possibilidades, mas se você fizer isso em média, você vai ter 10 mil reais no mês, hein, né, um salário melhor que a grande maioria tem trabalhando, né, e muitas vezes você pode ficar só de manhã, né, não que ser trader seja fácil, é extremamente difícil, mas a gente traz alguns benefícios, né, uma vez que começa a dar certo, né, por isso que a gente insiste, né, que o negócio pode ser muito positivo no final das contas. Ó, interessante ver que ele formou esse topo aqui, ó, enquanto ele carrega aí o final do dia, e não estopou quem estava com o stop aqui, mas estopou quem estava com o stop aqui, ó. Olha o que o mercado fez, meu amigo. Ele fez uma correção até a média, engatou uma tendência
buscou todos os alvos que eu havia traçado. Só que aqui, talvez comprar aqui, por conta do impulso, até vai, ó. Que era 50%, 2 BR, aqui ó, uma puxada, duas, três, né? Esses dojis interrompendo ali, tal, muito forte, né? Quem sabe acima da barra 78, rompimento, correção dessa linha de tendência, com espaço até aqui pelo menos, ó. Até aqui, ó, já era 400 pontos. Ah, isso aqui é um scalp legal, pô. Stop aqui mesmo, 250, alvo 400, 450 aqui no topo. Ou mesmo aqui, ó, topo do dia, 500 pontos. Ou nessa linha de canal, fechamento dessa barra, 780 pontos. Tá? Então, ó, 600 pontos uma operação, não consegui comprar o outro porque não foi no preço que eu queria. Teria sido outro trade de 600 pontos aqui no mínimo, quem sabe até mais. Teria outra operação aqui para fazer debatível, porque você está comprando meio alto na lateralidade, mas um ciclo aqui que veio muito violento. Então, talvez valesse a pena aqui, né? Sempre pensando em risco-retorno. Né? 430 pontos aqui nesse topinho, ó. Acabou, duas vezes. Né? Você pode fazer esse trade aqui toda vez que, se você arriscar dois para ganhar um, você vai acabar saindo no lucro, mesmo que você só ganhe 60% das vezes. Tá? E aí depois ficou bem inviável para comprar, né? Bem inviável para vender aqui em cima nessa 2BR contra toda essa força compradora. Não sei se eu faria isso. O location era realmente muito boa, mas a perna muito vertical. E aí foi isso o dia. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi um replay aqui. Felizmente ele deu gain, mas poderia não ter dado. Vocês viram o racional todo, a espera, a forma de conduzir, a ideia do porquê sair da operação naquele momento, que fatores que eles levaram a essa decisão de sair e não simplesmente uma ideia de, pô, vou devolver isso e aquilo. Não, ele até passou um pouco da onde era o alvo projetado da barra e foi exatamente o meu alvo de risco que eu coloquei aqui no trade. Lembrando que eu não corri quase nada de risco efetivo nessa operação, né? Porque eu entrei no momento mais adequado que eu consegui reconhecer aqui. Ainda tinha esse fundo, ó, fez pullback aqui no fundo. Beleza? É isso. Eu pretendo postar mais conteúdos de replay. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, né? E dá um feedback aí o que você teria feito de diferente. Beleza? Valeu, abraço, tchau.